está no ar o último episódio da primeira temporada de Os Anéis do Poder, um episódio que trouxe muitas respostas, como por exemplo a identidade do Sauron e também a identidade do Homem Meteoro, confirmando que ele de fato é o Gandalf. Mas como assim? Será que é isso mesmo? Fica comigo nesse vídeo que eu falo tudo a respeito disso. Fala aí galera, tudo tranquilo? Carlos chegando, tivemos um último episódio de temporada de Os Anéis do Poder, sensacional, muita coisa acontecendo. Tivemos ali os 3 primeiros anéis sendo forjados pelos elfos. Também tivemos aí 2 teorias confirmadas nesse episódio. A primeira com relação ao Halbrand, se confirmou que ele era o Sauron, como já se teorizava anteriormente. E também tivemos a confirmação de que o Homem Meteoro é sim o Gandalf. E aí, né, quando a gente analisa, primeiro episódio ele dá a dica falando que ele é um Star, que quer dizer mago. Aí a gente relembra, né, que 5 magos foram enviados à Terra-média para ajudar a combater o Sauron. E quando a gente olha agora essa confirmação, as pistas estavam bem na nossa frente, como por exemplo, os longos cabelos brancos, a barba selvagem, a roupa cinzenta, a questão dele falar com os insetos, assim como já havia acontecido com o Gandalf, a amizade com os pés peludos. Inclusive, nesse episódio, numa conversa com a Nori, ele fala, sempre siga o seu nariz, que é uma referência lá à Sociedade do Anel, em que ele fala a mesma coisa para o Merry. E aí também, né, para confirmar de vez essa teoria, ele acaba transformando aquelas 3 figuras misteriosas em mariposas, que também é uma referência ao Senhor dos Anéis, quando Gandalf conversa com mariposas. E quem enviou o Gandalf? Bom, a gente não sabe nada sobre isso, mas com relação aos livros, quem enviou os magos foram os Valar, quando Sauron ficou poderoso demais, mas ainda assim o objetivo não era derrotar o Sauron de uma forma ali direta, mas sim auxiliar os outros, né, homens, elfos, anões, a derrotar o Sauron. E aí a gente vê até uma referência a essa situação, quando a Nori diz para o Gandalf que ela estava ali para ajudar, inclusive na busca dele a terra lá, né, chamada de Ran, que ele estava procurando. E nessa região, né, é porque tem uma ligação entre o Sauron e o Império Oriental. E outra coisa interessante que a gente pode ter com relação à chegada dele à Terra-média, né, é que a perda de memória faz parte, já que lá em Tolkien ele diz que essa experiência para os magos é como ser um recém-nascido, ou seja, tem que aprender tudo pela primeira vez, né? Então eles chegam ali sem memória, sem os seus poderes, vão descobrindo de pouquinho em pouquinho até conseguir aprender tudo. E é bastante curioso essa relação dele com a Nori, porque parece aquela coisa assim, tem que ser, tinha que acontecer, né? Inclusive quando a gente lembra do episódio 2, ela diz que conhecer o estranho pareceu uma coisa destinada, né? Então já prevendo aí que eles iam se unir em algum momento. E no episódio anterior também, a Pop lembra que a Nori chegou a cuidar de um bebê águia. E quando a gente relembra de O Senhor dos Anéis, as águias são mensageiras dos Valar, que foram quem enviaram os magos à Terra-média. Com relação ao canon de O Senhor dos Anéis, né, seja da série, seja dos filmes, há uma preocupação quanto isso. Só para relembrar, né, a série se passa na Segunda Era e algumas coisas estão sendo meio que comprimidas. Então parece ali que estão na época errada. Não estão, só estão no ano errado. Como, por exemplo, o Isildur, ele não nasce até 1000 anos antes dos Anéis de Poder serem forjados. Ou seja, não era nem para ele ter aparecido na série. Está errado? Não totalmente, né? Eles só botaram as coisas um pouquinho antes. Já com relação aos magos, aí já é diferente, né? Porque eles não deveriam aparecer até a Terceira Era. Não há registro dessa aparição deles antes disso. Aí quando a gente vai buscar a Tolkien, né? Ele descreveu Gandalf como se ele não quisesse participar dessa batalha contra Sauron. Ele teve que ser convencido.
Então, a segunda temporada da série vai ter que explicar isso. Por que Gandalf foi enviado antes, por que ele aceitou ir antes para a Terra-média. Com relação àquelas 3 figuras estranhas, né, enigmáticas, a série acabou não explicando muita coisa sobre eles. Apenas, né, que eles estavam convencidos de que o Homem Meteoro era o Sauron. Aí, vamos relembrar que o Sauron é um Maia, ou seja, da mesma ordem dos magos, só que os Istari são diferentes dele porque eles perdem a memória e os poderes são limitados. Mas, de certa forma, eles acabam sendo parentes. Aí, quando a gente analisa, né, essa situação das 3 figuras estranhas, eles, então, só poderiam prever que um Maiar estava chegando, mas não quem estava chegando. Então, isso explicaria por que eles acharam que o Homem Meteoro era o Sauron. E lógico, né, mesmo com a série dando tantas pistas, pode ter alguém ainda que não está convencido de que ele é o Gandalf. Afinal, a série não usou esse nome, nem Olorin. Então, quem poderia ser? Aí temos 3 opções, caso ele não fosse o Gandalf, mas ele é o Gandalf. Aí poderíamos ter a história do Saruman, né, mostrando como esse mago acabou se perdendo. A segunda opção seria o Radagast, afinal o Homem Meteoro tem uma ligação muito forte com a natureza. E a terceira opção é que poderia aí ser um mago diferente dos 5 que já conhecemos, ou seja, um mago anterior, ainda não conhecido. Ou seja, né, temos 3 opções aí interessantes, mas ainda assim é o Gandalf, galera, não tem jeito. E aí pode ser que mais tarde na série outros magos venham a fazer sua aparição, apesar de que o Tolkien falou que a chegada desses magos demanda ali um certo tempo, mas quem sabe, tudo é possível. Talvez tenha sido aí o segundo maior destaque do episódio. O primeiro foi a questão do Halbrand ser o Sauron. Pistas foram dadas. Lá atrás, inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, falando da possibilidade dele ser o Sauron. E agora se confirmou. E tudo ali que ele fez até o momento foi parte de um plano maior. E as pessoas ali, né, inclusive a Galadriel, acabou aí caindo como uma pata, hein? Deu muito mole. E agora eu quero a sua opinião. Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou desse final de temporada de Os Anéis do Poder. Deixa aí embaixo, galera. Não esquece não. Quero saber a sua opinião. E também aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, pois leva esse vídeo para outros fãs do seriado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pois sua inscrição ajuda demais, galera. Ajuda o canal a crescer. E aproveita e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.